Aleluia, Jesus. Esse é o sentimento que nós queremos ter essa noite, Pai. Que nós possamos sair daqui aquecidos, preenchidos, Senhor, por tão grande amor, Pai. Que o Senhor possa vir impactar em nós, Senhor, essa noite, com sua palavra, Pai, que é a nossa verdade, Pai, com os louvores ministrados, Pai, e no momento tão importante e precioso, que é estar falando contigo, Jesus. Obrigada, Senhor, por tão grande amor por nós, Pai. Continue conosco nesse culto, Deus. Nós viemos aqui para render graças a Ti. Nós estamos aqui única e exclusivamente para Te adorar, Senhor. Obrigada por esse privilégio, Pai, de estar aqui louvando, engrandecendo e Te adorando, Pai. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigada por tudo que o Senhor ainda há de fazer por nós. O Senhor é a nossa rocha, é a nossa fortaleza, Pai. E é em Ti que nós devemos manter a nossa confiança, Pai. Obrigada por tudo. Te oro desde já agradecida, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Os irmãos podem se assentar. Passaremos ao momento da palavra. Pastor Jorge, enquanto se dirige aqui. Examinem todas as coisas, retenham o que é bom. 1 Tessalonicenses 5, 21. Graças a Deus. Nós não tivemos aquele período costumeiro de oração, né, que a gente faz antes da palavra, mas não seja por isso, no final da palavra nós vamos estar orando. E hoje é uma oração, digamos assim, específica, né? É a oração pelas nossas famílias. Amém, queridos? E até aproveitando que nós estamos aí no mês da família, semana, digamos assim, do encerramento do mês da família, quarta-feira, a última quarta-feira do mês de maio. Domingo que vem a gente vai ter o fechamento geral com o nosso café da manhã e com o culto, logo depois um culto, à noite também um grande culto, enfim. Então, estamos aí comemorando, celebrando as nossas famílias, celebrando a Deus pelas nossas famílias. E por conta disso, obrigado, meu amado, hoje, excepcionalmente, a gente não vai... Eu vou dar uma pausa aí rapidinho no livro de Neemias, tá? Prometo que na próxima oportunidade a gente volta a falar, que ainda tem algumas coisas a falar ainda em Neemias, especificamente sobre o propósito de Deus. Mas hoje, queridos, eu quero dividir com você, em poucos minutos, uma passagem muito conhecida que Deus falou ao meu coração nessa quarta-feira. Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 11. Se você tiver uma Bíblia aí por perto, abra, por favor, a partir do verso de número 1. Nós até temos algumas coisas ali, pode deixar aí mesmo, dá aqui por enquanto, tá? Obrigado. Evangelho de João, capítulo 1. E nós vamos tomar como base, a gente depois vai falar em outros versículos, amém? Mas nós vamos tomar como base hoje, Evangelho de João, capítulo 11, o verso de número 4. Eu acho até que é o próximo slide, Cris. Deixa eu ver se foi isso mesmo. Isso. Pode deixar aí, por favor. Graças a Deus. Evangelho de João, capítulo 11, verso de número 4. Está ali no projetor, caso você não tenha uma Bíblia aí por perto de você. Amém? Diz assim, pelo menos na minha tradução e na tradução que está ali no projetor. Você achou? Fica ligado que Deus tem algo para o teu coração, tá? Evangelho de João, capítulo 11, verso 4. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim... Agora, olha aqui para mim, querido. Pode ser no projetor para a gente ler todo mundo igual. O trecho que está em vermelho ali no projetor, tá bom? Que ele diz assim: ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim... Agora eu quero que você leia bem alto. Isso aí. A fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Amém? Feche seus olhos, por favor, queridos. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por essa noite, como a tua filha já falou aqui. Te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos concede de mais uma vez estarmos na tua casa, louvando ao teu nome, como acabamos de fazer agora através dos louvores, orando, Senhor Deus, como eu estou fazendo nesse momento, e agora também tendo a oportunidade de meditar um pouquinho na tua palavra. Deus, em nome de Jesus, fala conosco nessa noite mais um pouquinho, Senhor Deus. Fala não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir da tua parte. Nos abençoa, Senhor Deus, não só a minha vida na ministração,
mas principalmente a vida de cada um dos teus filhos, não só esses que estão aqui no santuário, mas os teus servos que nos acompanham através da transmissão, aqueles que vão assistir essa live posteriormente, que a tua bênção, a tua graça e a tua misericórdia possa alcançá-los. Em nome de Jesus, Paizinho querido, fala conosco nessa noite. É o que choramos e te agradecemos, e todo o povo de Deus receba e diga amém, queridos, amados. Eu pedi para você falar aquele trecho que está em vermelho ali, não foi à toa, porque hoje eu quero conversar com você bem rapidinho sobre esse tema que eu vou botar aí agora no projetor. Olha lá. Amém? Você pode repetir comigo no 3, bem alto? 1, 2, 3. Uma família. Amém, amados? Quantos querem que a sua família aqui seja uma família para a glória de Deus? Eu quero que a minha seja, que a minha casa seja para a glória de Deus. Amém, queridos? Eu quero aprender algumas coisas com vocês em pouco tempo, não vou me demorar. Amém? Cris, por favor, porque aí começa dizendo assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Dá uma paradinha aí no verso 3, que daqui a pouquinho a gente continua. Primeira coisa que eu aprendo aqui, amados, que essa família aqui, a gente vai ler aqui ó, os outros versículos, né? E a gente vai perceber aqui que essa família era uma família que ela tinha um relacionamento com Jesus. Era uma família que era muito amada por Jesus e que amava muito a Jesus, amava muito a Deus. A gente vai perceber isso em alguns detalhes que a gente vai falar mais um pouquinho à frente. Mas a primeira lição que eu tiro para a minha vida e para a tua vida é que é o seguinte: que uma família que quer viver para a glória de Deus, ainda que seja uma família que tenha um relacionamento com Deus, que tenha uma vida no altar, que busque verdadeiramente ter uma vida diante de Deus, ainda assim essa família vai enfrentar lutas, ainda assim essa família vai enfrentar problemas, ainda assim essa família vai enfrentar adversidades. Porque foi isso que aconteceu aqui com essa família. O que estava acontecendo aqui? Era uma família formada por 3 pessoas, 2 irmãs e um irmão. E o irmão, obviamente, era, digamos assim, o responsável ali, o líder, o cabeça daquela casa. E aí a Bíblia diz que esse homem, de repente, é acometido por uma enfermidade. E a gente vai ver mais à frente que essa enfermidade foi se agravando a ponto dele vir a morrer. Não é assim, queridos? Mas fato é que essa família estava passando por um momento de grande aflição. E aí, queridos, quando Lázaro adoeceu, qual foi a primeira providência, a primeira atitude que as suas irmãs tomaram? Elas mandaram falar com quem? Mandaram avisar a quem? A Jesus. Querido, eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei como é que está a sua casa, o seu casamento, o seu relacionamento, a sua família, eu não sei. Agora, de repente você está enfrentando uma luta, um desafio, uma dificuldade. Perguntinha para o teu coração: você já falou para Jesus o que está acontecendo? Você já comunicou a Jesus o que está se passando? Porque aí você pode falar assim: pastor, mas será que precisa? Será que é realmente necessário? Será que ele não sabe? É óbvio, queridos, que ele sabe. Tanto é que você vai ver que quando eles vão comunicar a Jesus, Jesus não se espanta, porque Jesus já sabia o que estava acontecendo, tanto que ele fala para os discípulos. Porque a notícia que Jesus recebeu é de que Lázaro estava doente. E quando ele fala para os discípulos, ele fala assim: ó, Lázaro morreu. Ou seja, ele sabia exatamente o que estava acontecendo com Lázaro. Ele sabia exatamente qual era a situação dele. Assim como ele sabe exatamente o que está acontecendo comigo e com você, assim como ele conhece, queridos, os nossos pensamentos, ele conhece tudo o que está acontecendo muitas vezes dentro da intimidade do nosso lar. Ele sabe de tudo, ele conhece tudo, mas ele quer muitas vezes nos ver externar, falar, expor para ele o que está acontecendo. Foi o que essas mulheres fizeram. Corre lá e avisa Jesus e fala para ele que Lázaro está muito doente. É assim que funciona, queridos. E hoje, inclusive, na nossa live, as duas passagens são muito similares. Eu falei um pouquinho sobre a filha de Jairo, a ressurreição da filha de Jairo. E você percebe que Jairo fez exatamente isso. Jairo, quando chegou diante de Jesus, ele expôs para Jesus, sem floreios, sabe? Sem ficar muito preocupado, ele falou para Jesus o que realmente estava acontecendo. Senhor, minha filha está muito doente. Em outras palavras, Jairo disse o seguinte: se o Senhor não for lá, ela vai morrer. E muitas vezes, amados, é isso que eu e você precisamos fazer com Jesus. Ser o mais claros possíveis. Expor para ele o que realmente está
acontecendo. É por isso que Mateus capítulo 6, o próprio Jesus nos orienta muitas vezes, quando a gente for orar, entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar em secreto. Por quê, queridos? Porque tem determinadas orações que as pessoas que estão à sua volta não precisam ouvir. Tem determinados diálogos que você quer ter com Deus, que é você e Deus. Você está conseguindo compreender? Então é isso que eu aprendo aqui. Mandaram logo avisar a Jesus o que estava acontecendo. Fala com Jesus o que está acontecendo, meu amado. E seja claro, seja explícito. Fala para ele. Aleluia, é isso que eu aprendo aqui. Vamos seguir verso 4. Verso 4 diz assim: ao receber a notícia, que foi o verso que nós lemos aqui, né? Disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Às vezes Deus faz algumas coisas que a gente não entende muito bem, né? Olha aqui para mim. Quando Jesus recebeu a notícia de que Lázaro estava doente, qual foi a resposta que ele deu no verso 4 que nós lemos aqui? Meus filhos, essa enfermidade não é para... Mas Lázaro morreu? Sim ou não? Morreu ou não morreu? O pessoal até ficou na dúvida agora, eu perguntei assim, né? Morreu! Mas Jesus disse que a enfermidade não era para a morte. Não falou? Mas Lázaro não morreu? Mas Jesus não disse que não era para a morte? Mas Lázaro não morreu? É para você pensar, falar, como é que é esse negócio? Não é para a morte, mas Lázaro morreu. Porque às vezes tem coisas que Deus faz, amados, que realmente, se nós formos tentar entender com a nossa mente limitada, vai entrar em parafuso. Você está conseguindo compreender? Jesus disse, calma gente, fica tranquilo. Ou seja, ouvindo Jesus falar, a impressão que a gente tem é que Jesus estava dizendo o seguinte: calma, essa doença é coisa boba, daqui a pouquinho ele está o quê? Curado. Mas foi isso que aconteceu? Ele ficou curado? Não. Ele morreu. Você está conseguindo compreender? Aí Jesus esclarece aqui, porque no versículo ele esclarece, ele fala, essa enfermidade não é para a morte. Ué, mas como assim que não é para a morte? É para glória de Deus. Olha só, deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes Deus faz na minha vida e na tua vida coisas que nós não entendemos, mas são coisas que Ele permite que aconteça para a glória do nome dEle. E muitas vezes nós não entendemos no momento. Por quê? Mas mais à frente a gente vai entender. É o que aconteceu aqui na passagem de Lázaro, que a gente vai ver que mais à frente eles entenderam por que Jesus disse que aquele negócio era para a glória dEle. Você está conseguindo compreender? De repente essa situação que você está enfrentando é para a glória do nome dEle. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa que está passando por uma determinada situação, e uma situação tanto quanto complexa, não é uma coisa muito simples de se resolver, mas conversando com ela, e eu percebi que ela também já entendeu esse negócio. Queridos, é para a glória de Deus. Mesmo o diabo tentando meter a patinha dele, porque é assim que ele faz, é assim que funciona. Com Lázaro aqui a gente vai ver que não foi muito diferente, não é assim? Mas, conversando com aquela pessoa ali, eu percebi que ela já está entendendo que o negócio é para a glória de Deus. O problema ainda está instaurado, o problema ainda não foi resolvido. A gente, na verdade, não sabe nem exatamente como agir diante da situação, porque às vezes é isso que acontece. Mas quando você tem um relacionamento, é por isso que é importante, amado, você ter o seu, vou repetir, por isso que é importante você ter o seu relacionamento, a sua intimidade com Deus. Porque aí nesses momentos, queridos, mesmo que ninguém entenda nada, mesmo que até mesmo nós não entendamos, mas quando temos um relacionamento, intimidade com Deus, envolvimento com Ele, a gente descansa, a gente fica tranquilo, a gente não se desespera. Você está conseguindo compreender? Foi mais ou menos o que aconteceu aqui. Amém, queridos? Verso 5 diz assim: ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Olha aqui para mim. A Bíblia deixa bem claro que aquela família era amada de Jesus, os três. A Bíblia é clara quando a Bíblia diz, verso 5, Jesus amava Marta, amava Maria e amava Lázaro. Pastor, por que o senhor está afirmando isso, dando ênfase? Para que você entenda uma coisa, queridos. O fato de sermos amados de Deus não nos isenta de passarmos por dificuldades, não nos isenta de passarmos por provas. E o que é mais importante, eu e você entendermos que o fato de passarmos por essas provas, por essas dificuldades, por essas adversidades, não significa de maneira nenhuma que Deus ou deixou de nos amar ou nos ama menos. Isso é importante a gente entender, porque é uma das estratégias que o diabo tenta colocar na nossa cabeça. Mas será que ele chama? Que Deus é esse que é amor? Não é assim? De vez em quando a gente ouve isso, né?
Mas se Deus fosse amor mesmo, por que ele ia deixar morrer tanto inocente lá na guerra lá da Ucrânia? Olha para mim, igreja. Deus tem culpa daquela guerra lá na Ucrânia? Deus tem alguma culpa naquele negócio lá? Nenhuma. Nenhuma. Você está conseguindo compreender? Então, muitas vezes o diabo tenta colocar isso na nossa cabeça. Se Deus fosse realmente amor, ele não fazia assim. Lázaro, Marta e Maria eram amados de Deus. Eu e você somos amados de Deus, independentemente da circunstância. Se a coisa estiver bem, ele nos ama. Se a coisa estiver mal, ele continua nos amando. Amém, queridos? Vamos seguir aqui, verso 6 diz assim: quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde ele estava. Queridos, sabe o que eu aprendo aqui, amados? Deram a notícia para Jesus: Senhor, Lázaro está doente. Eu vou assim parafrasear só para você entender sem cometer nenhuma heresia, tá? Muito provavelmente falar assim para ele: Senhor, olha só, a coisa é séria. Porque para Marta e Maria mandar avisar o Senhor, é sinal que o negócio não é muito simples, não. Ou seja, Jesus, como eu já disse aqui, Jesus tinha ciência da situação de Lázaro, sim ou não? Que a doença não era uma coisinha simples. E aí a Bíblia diz que quando ele recebeu a notícia, o verso que a gente acabou de ler agora, ele ainda demorou 2 dias onde estava. Suponhamos que alguém fala para Jesus hoje que Lázaro está doente. Jesus continua aqui no Catumbi, Jesus só sai aqui do Catumbi que dia? Sexta-feira, ó. Qual é a impressão que a gente tem lendo isso aqui, queridos? Que Jesus não deu muita importância. Lendo isso aqui, a impressão que a gente tem é que Jesus, naquele momento, tinha outras prioridades. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite, para você ficar todo bobinho mesmo. Você é prioridade para Jesus. Você é importante para Ele. Porque aqui a expressão que está dizendo aqui, eu gosto dessa expressão que está aí no verso 6, né? Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite, para você nunca esquecer. Deus nunca demora. Nunca demora. Pode demorar aos nossos olhos, porque o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Não é assim? Como dizem os estudiosos, né? O nosso tempo é o Cronos. O tempo de Deus é o Kairos. São diferentes. Você está conseguindo compreender? Então a impressão que a gente tem aqui é que muitas vezes Deus demora em fazer algumas coisas na nossa vida, né? Determinadas orações que a gente faz, a gente pede, 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 e não acontece nada. E a gente pede, 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 e não acontece nada. E a gente pede mais um pouquinho de novo e não acontece nada. Aí a gente começa a ter a sensação de que Deus está o quê? Demorando. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado. A demora de Deus sempre tem um propósito. Guarda isso. Se você está pedindo algo de Deus, algo que não é ilícito, algo que não é pecado, algo que de repente que você tem até o direito, entre aspas, mas se Deus ainda não deu, se a coisa ainda não aconteceu, é porque Ele ainda tem um propósito nisso aí. Eu estou vivendo isso na minha vida, uma determinada situação, eu tenho orado, Beth, a gente tem orado, pedindo, Senhor, muda isso aí, muda isso aí, muda isso aí. Ele ainda não mudou. E eu, posso falar também um pouquinho com relação a Beth, claro que a gente está pedindo a Deus que mude, mas a gente não está desesperado, está entendendo, Sandra? Meu Deus, mas Deus não muda. Sabe por quê, queridos? Porque nós já entendemos que se Ele ainda não mudou, Newton, é porque Ele ainda tem um propósito. Porque Ele não demora. Quando demora é porque Ele tem um propósito. Se você ainda não recebeu, querido pastor, por que pode estar acontecendo? Eu ia ficar aqui 2 horas falando para você, conjecturando, trazendo uma série de hipóteses, de possibilidades, e de repente nenhuma dessas se encaixaria no seu caso, mas fato é que se Ele está demorando é porque de repente Ele está tratando com você, está te ensinando alguma coisa, ainda não é a hora de te dar o que você está pedindo. Ele sabe, filho.
Ele sabe tudo. Amém, queridos? Vamos seguir aqui, verso 7. Depois, disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, voltas para lá? Respondeu Jesus, não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhe acrescentou, nosso amigo, olha como é que ele tratava Lázaro, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Verso 13, Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Ou seja, Jesus disse para eles, olha só, meu amigo Lázaro está dormindo, e eu vou lá para acordar ele. Aí, acredito eu que os discípulos devem ter pensado assim, ué, mas ele precisa sair daqui e ir lá em Betânia, só para acordar o Lázaro? Isso aí, Marta pode fazer, Maria pode fazer, só acordar, não é assim? Tanto que eles falaram, Senhor, se ele está dormindo, está salvo. Ou seja, Senhor, se ele só está dormindo, está tudo certo, está tranquilo. Só que aqui, querido, Jesus não estava falando do sono, Jesus estava falando de quê? De morte. E aí, amados, foi o que eu falei também hoje na nossa live de quarta-feira, porque tem a ver com a Talita, também com a filhinha de Lázaro, porque a Bíblia diz que quando Jesus chegou na casa de Lázaro, de Jairo, a menina estava em cima da cama, morta, tanto que as pessoas todas choravam, desesperadas e tal, e aí Jesus chegou, primeiro, Jesus fez uma pergunta esquisita, uma menininha de 12 anos em cima da cama, morta, os amigos, os vizinhos, os parentes ao redor, obviamente, estavam o quê? Chorando, não é assim? 12 anos. E aí Jesus chega e faz a seguinte pergunta, vocês estão chorando por quê? Muito provavelmente, querido, se eu estou lá sem conhecer Jesus, eu ia olhar para a cadeira e falar assim, quem é esse cara? É doido ele? Você está conseguindo entender? Jesus pergunta, por que vocês estão chorando? Aí depois de fazer a pergunta, Jesus ainda fala uma coisa mais esquisita ainda diz o seguinte, a menina não está morta, só está o quê? Dormindo. Jesus disse que a menina estava dormindo, sim ou não? Mas a menina não estava morta? Mas ele não disse que estava dormindo? Mas não estava morta? Você está conseguindo entender como é que às vezes tem umas coisas assim que não batem? Mas sabe por que Jesus falou isso da menina e Jesus falou isso de Lázaro? Porque olha para mim, igreja, porque para Jesus, morte e sono é a mesma coisa. Sabe quando você acorda o Cadu de manhã para ir para a escola, Michele? Ele está dormindo, você vai lá, filho, acorda. Aí acorda. Mas acorda, né? Porque ele estava dormindo, não é assim? Queria dizer uma coisa para você. Se Jesus encontrar com o defunto, ele vai fazer exatamente o que a Michele faz com o Cadu, e o defunto vai ter que levantar. Se ele der uma ordem e fala assim, defunto, levanta. Ele levanta na hora, porque ele é o autor da vida. Aleluia! Para ele não tem diferença, querido. É isso que você precisa entender. Não tem diferença para ele se você foi acometido por um resfriado, ele cura. Pastor, mas eu não estou com resfriado, pastor, eu estou com AIDS. Ele cura. Pastor, não é apenas um nódulo, pastor. É câncer, ele cura. Para ele não faz diferença. Para ele, furúnculo e câncer é a mesma coisa, ele cura os dois, da mesma maneira. Você está conseguindo compreender? É por isso que ele falou para os camaradas, gente, Lázaro está dormindo. Para mim está dormindo, porque eu vou chegar lá e vou mandar ele acordar, e ele vai acordar. Agora, acordar Lázaro morto depois de 4 dias, só Jesus, querido. Só ele tem esse poder. Você está conseguindo compreender? Vamos seguir aqui, queridos, por causa do nosso horário, Jesus. Verso 14. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. Às vezes, amados, é assim que Deus tem que fazer com a gente. Deus tem que falar bem claro. Tem coisa que às vezes Deus fala, a gente não entende, né? E deixa eu falar uma coisa para você. Pergunta mesmo, quando Deus fala uma coisa, você fala assim, eu não entendi esse negócio muito legal não. Como é que é isso aí? Porque foi o que aconteceu aqui. Poxa, mas o cara está dormindo, vamos lá fazer o que então? E os caras queriam matar o senhor lá, o senhor vai para lá para acordar o cara? Pô, vamos ficar aqui. Aí Jesus falou, gente, vocês não estão entendendo, eu tenho que ir lá, porque Lázaro está morto. Verso 15. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse,
para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós, para morrermos com ele. Que bonitinho, né? Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia quanto tempo? 4 dias. Aleluia. Quando a gente lê isso aqui, a impressão que a gente tem humanamente falando, quando Jesus recebeu a notícia, qual era a situação de Lázaro? Fala para mim aí, vocês, que eu sei que vocês estão prestando atenção na mensagem. Quando Jesus recebeu a notícia, qual era a situação dele? Doente. Quando Jesus recebeu a notícia, Lázaro ainda estava doente. E aí a gente já leu aqui que Jesus ficou quantos dias? Aonde ele estava? 2 dias. E aí caminhou até Betânia, mais 2 dias, dá 4. Não é assim? Jesus chegou lá, 4 dias depois. Aí aqui o verso que a gente acabou de ler aqui, quando ele chegou lá, encontrou Lázaro, não estava nem morto na cama não, querido. Ele estava onde já? Sepultado. Humanamente falando, qual é a impressão que a gente tem aqui? Jesus chegou tarde. Mais uma vez para você não esquecer, Jesus nunca chega tarde. Jesus nunca faz nada atrasado. Ele faz sempre na hora, no momento exato. Estou para receber uma bênção aí, queridos, aí uma determinada situação que aconteceu, que eu sei que vai atrapalhar um pouco. E aí eu fiquei meio triste, eu falei, pô Senhor, o negócio que era para acontecer assim, já vai ter que acontecer assim e tal e tal. Aí Deus falou para mim assim, o que você vai pregar hoje? Não é no teu tempo, filho, é no meu. Eu falei, Jesus, está certo. Está tudo certo. Você está conseguindo entender? Porque humanamente falando, caraca, 4 dias depois que ele chegou, o cara já estava até sepultado, enterrado, já foi. É isso que o diabo quer que você acredite, meu amado, minha querida. Que não tem mais o que ser feito, que já era, que já acabou. Para mim, para você, pode já ter acabado. Para Jesus, não. Vamos seguir aqui. Verso 18. Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Verso 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Maria a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Olha só, primeira irmã, quando vai lá falar com Jesus, Maria vai lá falar com Jesus. Primeira coisa que ela fala para Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu filho não teria, meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, o que ela disse para Jesus? Senhor, estou muito feliz que o Senhor veio, uma bênção, obrigado pela sua consideração, só que o Senhor tinha que ter vindo antes. Se o Senhor estivesse aqui 2 dias, 3 dias, 4 dias atrás, ele não tinha morrido. Mas agora ele já morreu. Em outras palavras, o que Maria estava dizendo aqui para Jesus era o que eu acabei de falar aqui agora. Senhor, obrigado que o Senhor veio, mas só que agora não vai fazer muita diferença. Só que ela esqueceu que ela estava falando com Jesus. Às vezes eu e você esquecemos o Deus que nós servimos. Porque quando esquecemos, nos abatemos diante das dificuldades. Quando esquecemos, temos dúvida, temos medo. Você está conseguindo entender? Foi o que aconteceu aqui com ela. Eu gosto disso, a Bíblia é fantástica por causa disso, que a Bíblia, ela deixa bem claro, a nossa humanidade. É o que está acontecendo aqui com Maria. Tinha acabado de perder o irmão. E ela, para não ser grossa com Jesus, ela foi até muito educada, mas em outras palavras, ela disse o seguinte: Senhor, mas o Senhor agora não precisava nem ter vindo mais. Era para ter vindo quando o Senhor foi avisado, agora não adianta mais nada. Meu marido, meu filho, meu irmão, mão só morreu como já está até o quê? Sepultado. Você está conseguindo compreender? Vamos seguir aqui, queridos, verso 22. Mas também sei, depois ela continuou falando com Jesus, mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Verso 23, declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir, ou de ressuscitar. Aí ela ainda fala: eu sei
E replicou Marta, que há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se, chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e está te chamando. E ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus, que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, agora olha só, olha o que a outra irmã disse para Jesus. Lembra o que Maria tinha falado, né? Agora olha só. O que Marta tinha falado? Agora olha só o que ela diz. Ao vê-lo, lançou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, verso 32, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, em outras palavras, a mesma coisa. Senhor, obrigado pela sua vinda, mas não adianta mais. Já morreu. Já até sepultamos. Você está conseguindo entender? Vamos seguir aqui, queridos, porque a gente percebe aqui que para Maria também Jesus chegou um pouquinho atrasado, né? Verso 33. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no seu espírito e comoveu-se. Aleluia. Queridos, eu gosto disso aqui, sabe por quê? Aqui mostrando a humanidade de Jesus, mas mostrando também a sua divindade. Porque se tem uma coisa que comove, a expressão que está aqui, verso 32, né, Jorge? 33. Jesus se comoveu vendo a irmã de Lázaro fazendo o quê? Chorando. E não só ela, mas aqueles que estavam à volta também, porque Lázaro era uma pessoa muito amada. E aí a Bíblia diz que Jesus, vendo eles chorarem, Jesus se comoveu. Deixa eu dizer uma coisa para você, amado. Tem uma coisa que Deus não resiste. É lágrimas, pastor? Não necessariamente. Eu posso chorar falsamente, né? Como uma expressão, um ditado que eu sei que de repente você conhece. Os mais novos acho que não, mas os mais antigos conhecem, né? São as famosas lágrimas de crocodilo. Michele conhece, né, Michele? As lágrimas falsas, né? E tem gente que pensa que Deus se comove com choro, né? O camarada vem aqui, esse louvor me toca muito. Aí sai daqui e não quer nada com Deus. Meu amado, só gastou lágrima. Só gastou. Não enganou ninguém, principalmente a Deus. Aqui, queridos, o que tocou o coração de Jesus não foram as lágrimas, mas foi o coração daquela irmã que havia perdido o seu irmão. Foi o coração daqueles homens que tinham perdido o seu amigo. Se tem uma coisa que Deus não resiste, é um coração quebrantado, é um coração contrito. Aleluia, na presença dele. Ele não resistiu, ele se comoveu também, verso 34. E perguntou, onde sepultaste? Eles lhes responderam, Senhor, vem e vê. Ao verso 35, Jesus chorou. Eu gosto disso, querido. Queridos, quando a gente lê isso aqui, Jesus chorando, olha para mim. Jesus apanhou e muito. O chicote que eles usaram para açoitar Jesus, aquele que a maioria dos irmãos aqui já conhecem a história, né? Era um chicote chamado de azorrague. Eu não sei se você já ouviu falar nisso. O que esse chicote tinha? Na ponta era uma corda, né? Era um bastão com várias cordas, várias. E cada uma dessas cordas na ponta tinham ossos, que eram lâminas mesmo, ossos bem cortantes, na ponta. Então o que acontece? O camarada dava chicotada. Quando ele dava a chicotada que pegava nas costas, Newton, aqueles ossos que eram tipo lâminas, entravam na carne, aquele negócio grudava. Eles batiam e puxavam. Tanto que o camarada que usava esse chicote, ele tinha um treinamento para usar esse chicote, para usar da forma mais dolorosa possível, mais cruel. Então foi com esse chicote que Jesus foi algumas vezes açoitado, de maneira que o camarada batia. Quando o camarada puxava, queridos, sem querer ser, digamos assim, sensacionalista, mas quando ele puxava, vinham pedaços de pele, pedaços de carne daquele camarada que estava sendo açoitado. Jesus sofreu tudo isso. Agora olha aqui para mim, queridos. Jesus foi açoitado dessa forma, bateram em Jesus, cuspiram em Jesus, colocaram uma coroa de espinho na cabeça de Jesus, cravaram cravos nos pés e nas mãos de Jesus.
Em momento nenhum, eu vejo, pelo menos a Bíblia não relata, Jesus sofrendo tudo isso fisicamente. A Bíblia não fala em momento nenhum que Jesus chorou. Agora, a Bíblia mostra Jesus chorando pelo menos em 2 ocasiões. Uma delas é essa aqui. Chorou sentindo a perda de um amigo. E a segunda vez que eu vejo Jesus chorando, quando ele está diante de Jerusalém, que ele fala mais ou menos assim: Jerusalém, Jerusalém, eu quisera te ajuntar como a galinha junta aos pintinhos. Dias virão em que vão cercar vocês de trincheiras por todos os lados. E a Bíblia diz que Jesus, proferindo essas palavras com relação a Jerusalém, ele começa a chorar. A dor física, por mais intensa que elas eram, porque, historicamente falando, e humanamente também falando, nenhum ser humano aguentaria o que Jesus aguentou, fisicamente falando. Nenhum. Mas nada disso arrancou lágrimas dos olhos de Jesus. Mas sim quando ele perdeu um amigo, mas sim quando ele olhou para o seu povo, que muitas vezes o desprezaram. Você está conseguindo entender? Aí aqui diz que Jesus chorou, verso 35, 36. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Verso 37. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer que este não morresse? Queria dizer uma coisa para você? Às vezes eu e você fazemos exatamente igual esses camaradas aí do verso 37. Eles perguntaram assim: olha, não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer com que este não morresse? Já que ele amava tanto a Lázaro, por que permitiu que o cara morresse? Nós muitas vezes não fazemos essa pergunta, queridos. O que eu estou querendo dizer com isso? Muitas vezes nós, por conta de termos consciência do amor que Deus tem por nós, nós queremos que Ele haja com a gente do jeito que nós queremos que Ele haja. Que Ele faça a nossa vontade. Foi o que eles falaram aqui. Ah, mas ele não podia evitar que o camarada morresse? Ele amava tanto Lázaro, por que deixou Lázaro morrer? Nós às vezes não fazemos a mesma pergunta. Caramba, mas se Deus ama tanto, por que Deus permitiu? É assim? De vez em quando a gente vê aí, né? Pouco tempo atrás, um jovenzinho que foi atingido, acho que foi com uma bala perdida. Não sei se estava indo da igreja, saindo da igreja, não sei, morreu. A gente não se pergunta isso? Caramba, um montão de camarada que não quer nada com Deus para lá e para cá, né? Às vezes o cara não quer nada com Deus, alguém atira no cara não sei quantas vezes, um pega um tiro no abençoado. Aí tu vê um crente, servo de Deus, leva um tiro e morre. A gente às vezes não se questiona isso. Rapaz, mas por que Deus permitiu isso? O camarada não vale nada, Jesus está lá e pai, não acontece nada. Não é assim, amados? Ele tem os propósitos dele, ele tem os desígnios dele, queridos, que como eu disse, se tentarmos entender com a nossa mente humana, a gente vai entrar em parafuso e não vai conseguir. Não adianta querer que ele faça as coisas do nosso jeito, só porque ele nos ama. O ser humano faz, né? Eu às vezes abro algumas exceções em casa para a Beth, para os meninos, porque amo. Às vezes faço coisa, Lucas, que não queria fazer, mas faço porque amo. Né? E às vezes, queridos, os pais que estão aqui sabem disso, às vezes até coisa prejudicial. Prejudicial que eu quero dizer é o seguinte: às vezes ao invés de dizer um não necessário, porque amamos, acabamos dizendo sim. Deus não faz isso, amado. Deus ama muito, mas se tiver que dizer não, pode chorar, espernear, fazer a carinha do gato do Shrek, porque ele vai continuar dizendo não. Você está conseguindo entender? Ele não vai mudar só porque nos ama. Vamos seguir aqui, queridos. Seguindo aqui, verso 38. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Estamos terminando, tá? Era uma gruta cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. E disse Marta, irmã do morto: já cheira mal, Senhor, porque já tem 4 dias. Aleluia. Agora olha aqui para mim, queridos. Jesus chegou no túmulo onde Lázaro estava. Qual foi a primeira ordem que Jesus deu quando Jesus chegou lá? Tirem a pedra. E aí, meditando nisso aqui, queridos, tem uma coisa que me chama muita atenção. Quando Jesus morreu, vamos ver se os irmãos lembram. Jesus foi sepultado, né? José de Arimateia foi lá, pegou o corpo e tal, e sepultou ele. E a Bíblia diz que eles botaram uma pedra muito grande no túmulo de Jesus. Sim ou não? Lembram disso? E aí algumas mulheres, né, foram ao túmulo e tal, né? Quando essas mulheres chegaram lá no túmulo,
Como é que estava a pedra que estava na porta do túmulo? Pastor, agora o senhor fez uma pergunta difícil, pastor. Diga, velho. A pedra já estava removida. Quem removeu aquela pedra? Fala, David. Um anjo. Olha aqui para mim. Por que o anjo que removeu a pedra do túmulo de Jesus não podia remover a pedra do túmulo de Lázaro? Sim ou não? Mas por que não removeu? Por que Jesus não podia dar uma ordem para um anjo? Anjo, tira a pedra aí, pessoal, fazer um negócio aqui. Sim ou não? Mas por que ele não deu ordem para o anjo? Ele deu ordem para quem? Para as pessoas. Olha aqui para mim, queridos, que tem uma lição sensacional para a minha vida e para a tua vida. Existem algumas pedras na nossa vida que só Deus pode tirar. Agora tem pedras que ainda que Ele tenha poder para tirar, Ele não tira. Eu e você é que vamos ter que tirar. Ele sabe as pedras que nós não temos condições de remover. Quem é que foi ao túmulo de Jesus? Somente mulheres. Mulheres teriam força? Com raríssimas exceções, né? Eu conheço mulher, por exemplo, Sandra. Sandra tem uma força maneira, que eu sei que tem. Vira uma massa, faz um negócio legal, né, Sandra? Que eu conheço uns camaradas aí, uns machos aí, marombadão, que não faz, né? Sandra é uma mulher que tem força física. E eu sei de outras aqui também. Que nossas mulheres são guerreiras, né? A minha também tem força. Fazer a mudança de casa, mudar os móveis, era com ela mesmo, filho. Arrastar para lá, para cá. Falei, rapaz, a bichinha é sinistra, né? Mas ali, para arrastar aquela pedra, aquelas mulheres não iam ter força, querido. Deus sabia disso. Por isso, quando elas chegaram, a pedra já estava o quê? Removida. Mas o túmulo de Lázaro, amado, que tinha que tiraram eles. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você quer ver a glória de Deus se manifestar na tua vida, na tua casa, na tua família? Olha para mim agora, igreja, guarda isso que é de Deus para o teu coração. Tem algumas pedras que precisam ser removidas. Porque se eles falam, Senhor, 4 dias, se a Marta ou a Maria desse uma ordem, ninguém mexe não. Já está até fedendo esse negócio aí. Era para ele ter vindo antes, ele já foi avisado um tempão. Chegou aqui agora, não sei porquê. Queridos, humanamente falando, nós não podíamos fazer isso? Se rebelar, sim ou não? Pois já chamamos ele um tempão, chegou agora, ainda veio com história de tirar a pedra do camarada morto 4 dias já fedendo. Vou expor o pessoal aqui a essa situação? Não, gente, não mexe não. Jesus, obrigado, Senhor, obrigado que o Senhor veio. Vamos fazer uma oração que já está bom. Vamos orar pela alma do Lázaro. Se não tirassem a pedra, queridos, Lázaro estaria sepultado lá até hoje. Tem pedras na minha vida e na tua vida que se nós não retirarmos, a glória de Deus não vai ser manifesta. O milagre não vai acontecer. Ainda que Jesus esteja presente, o autor da vida, o Todo-Poderoso, está ali. Mas se eles falassem, Senhor, não vamos tirar não. Queridos, eu posso conjecturar sem cometer nenhuma heresia. Se elas falassem, Senhor, a gente não quer tirar a pedra. Jesus muito triste, ia embora. Embora. Ué, você está conseguindo compreender? Tem que tirar, querido. Pastor, qual é a pedra? Querido, eu não sei, é você que sabe. É isso que está atrapalhando, é isso que está impedindo, está cortando a conexão entre você e a tua bênção, entre você e a tua vitória, entre você e o teu milagre. Essa pedra, tira! A Bíblia diz que tiraram, não é assim? E a menina falou, Senhor, já tem 4 dias. Deixa eu dizer uma coisa para você. Lázaro podia ter morrido há 40 dias. Lázaro podia estar morto lá, enterrado, sepultado há 4 anos. Para Jesus não faz diferença. Entenda isso. Para Jesus não faz diferença. E outra coisa que é sensacional aqui, queridos, havia uma cultura judaica. Eles acreditavam que até o 3º dia a alma podia voltar para o corpo. Jesus sabiamente esperou quantos dias? Quebrou a cultura deles. Acabou. Porque de repente se Jesus chega no 3º dia e ressuscita Lázaro, mas aí, tá vendo? Bem que a gente já sabia que isso podia acontecer. Isso é normal a alma voltar. 4 dias. Lembra que eu disse que quando ele demora, é porque ele tem um propósito? E aí, para a gente encerrar, porque já passou do meu tempo, vamos cantar, Michele?
Pode vir, minha amada, por favor. Versos 41 e 42 diz assim. Não, vou direto, vou pular direto para o 43. 43. Tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E saiu aquele que estava morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Aleluia. Agora olha aqui para mim, querido, verso 45, para a gente encerrar, para você guardar no teu coração. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Última frase ali, último versículo. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo fazer o que, igreja? Eles foram lá fazer o que? Visitar Maria. Aí diz o que? Vendo o que fizera Jesus, o que aconteceu com eles? Creram. Olha aqui para mim. Que Deus possa usar a tua família, para que através da tua família, que a glória dele se manifeste através da tua família, e que através da tua família muitos possam crer em Jesus. Esse é o meu desejo para a tua família, para o encerramento desse mês da família. Que a glória de Deus se manifeste na tua casa. Para que muitos, através da tua casa, da tua família, que de repente, Newton, Sandra, estou usando vocês, podia usar qualquer outra pessoa, que de repente chega um vizinho lá, fala assim: dona Sandra, deixa eu ficar aqui um pouquinho, eu só quero ficar aqui na sua casa um pouquinho, que aqui é tranquilo, aqui tem paz, aqui tem um ambiente diferente. Você está conseguindo entender? Que a glória de Deus se manifeste através da tua família, querido. Que as pessoas possam olhar. Eu não estou falando aqui, queridos, os irmãos me conhecem, eu não estou falando aqui de estereótipo, eu não estou falando aqui de aparência, porque lamentavelmente no nosso meio tem um montão de gente vivendo de aparência, mãozinha dada e carinhozinho na frente dos outros, dentro de casa se degladiando. Eu não estou falando disso, eu estou falando de realidade, eu estou falando de vida com Deus. A Bíblia diz, queridos, que uma das irmãs de Lázaro, se não me engano, foi Maria. Depois que Lázaro ressuscitou, Lázaro fez uma reuniãozinha na casa dele, queridos. Maria, ela estava tão agradecida, tão feliz, que ela pegou um vidro de nardo puro, segundo os estudiosos, muito precioso. Inclusive a embalagem daquele vidro, daquele perfume, já era caríssima. E a Bíblia diz que ela quebrou aquela embalagem, ela derramou todo o perfume nos pés de Jesus e enxugou com os cabelos. Segundo os estudiosos, aquele perfume estava sendo guardado para a herança delas. Aquela mulher manifestou a gratidão pelo que Jesus tinha feito na casa dela, pelo que Jesus tinha feito com o irmão dela. Olha para mim, querido, para vocês também aqui atrás. O que está morrendo na vida de vocês? Pastor, minha vontade de ver a igreja está morrendo, pastor. E aí, queridos, me permita a sinceridade, a gente começa a achar desculpa nos outros. O departamento de louvor não canta mais como cantava antes, pastor. Antigamente eu vinha com uma alegria que as músicas me tocavam, pastor. Agora não canta mais como cantava, pastor. Pastor, antigamente eu gostava muito. Pastor Carlos pregava toda quarta-feira, agora quase toda quarta-feira é o Senhor. E eu não tenho mais aquela alegria de vir. Queridos, isso é desculpa que você está tentando dar para você mesmo, para não admitir que tem alguma coisa morrendo. Mas que nessa noite é a noite que Jesus vai falar assim, ó: se for a tua fé está morrendo, ele vai falar assim: fé, vem aqui fora. Aleluia. Se é a tua disposição, se é a tua alegria, se é a tua vontade de vir à igreja. Aleluia. Quem sabe o teu casamento, teu relacionamento, teu ministério, seja o que for, tira a pedra. Aleluia. Tira a pedra e deixa o resto com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Fique em pé comigo que eu quero orar por você, e logo em seguida eles vão cantar para nós encerrarmos. Mas sai daqui nessa noite tomando posse e fala: Senhor, aleluia, ressuscita nessa noite. Mas seja sincero com Jesus, igual Marta e Maria foram: Senhor, se o Senhor não for, ele vai morrer. Fala isso para Jesus hoje: Senhor, se o Senhor não fizer alguma coisa, Senhor, eu vou me desviar, Senhor.
Se o Senhor não fizer alguma coisa, eu vou parar de ir à igreja. Se o Senhor não fizer alguma coisa, Senhor, faz alguma coisa, porque eu não leio mais a Bíblia, eu não oro mais. Faz alguma coisa, Senhor. Às vezes a gente precisa rasgar o verbo com Deus, sabe, queridos? Igual Davi fez no Salmo 52, fui eu mesmo, Senhor. Fui eu. A mulher era bonita, mas eu não fui obrigado, não. Eu que mandei buscar a mulher, me deitei com ela, ela engravidou e eu ainda mandei matar o marido. Fui eu. Aleluia. Faz assim com a sua mão que eu quero orar pela sua vida, querido. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra. Seja o que for que estiver morrendo nessa noite, Senhor. Aleluia, noite de ressurreição, meu Deus. Esse teu filho, Senhor Deus, essa tua filha que está nos acompanhando pela transmissão, Senhor, que de repente não sabe nem por que começou a ver esse culto, Senhor, mas o Senhor sabe. Ressuscita hoje, Senhor. Toca nessa família. Toca nesse casamento, Senhor. Em nome de Jesus, ressuscita o amor, ressuscita o respeito, ressuscita o carinho, ressuscita a comunhão, ressuscita o prazer de estarem juntos, Senhor. Aleluia. Ressuscita a fé do teu filho e da tua filha, Senhor. Ressuscita o ânimo, a alegria, o prazer nas tuas coisas. Em nome de Jesus nós te pedimos nessa noite, Senhor. Nós abençoamos cada lar. Nós abençoamos cada família representada nessa noite, não só aqui no santuário, como através da transmissão. E abençoamos esses lares com a tua paz. Aleluia. Em nome de Jesus. Faz assim com a sua mão que eu quero te abençoar. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora, redentora do Filho, e as doces, insondáveis, incomparáveis consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre, que todos nós recebamos e digamos amém. Deus abençoe a sua vida. Tenha um final de quarta-feira abençoado. Aleluia. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor, queridos. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, as vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina
minha vida te consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Aleluia. Uma boa noite a todos. Um restante de semana abençoada a todos nós.